Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los agora para que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Na verdade, esse texto vai ser basicamente uma introdução. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Nós temos aqui a mensagem, não é, de que Jesus aceitou fazer a vontade de Deus. E o versículo 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, na primeira parte nós demos uma ênfase muito grande, né, sobre a santidade de Deus. E talvez até nós ficamos inquietos, né, por destacar tantas questões reveladas nas Escrituras e que hoje em dia muitas vezes elas não são expostas, e muitas vezes não estamos mais acostumados a ouvir essas dimensões do caráter de Deus. Mas uma coisa que nos chama a atenção nas Escrituras é de que a santidade de Deus é bela. Inclusive, os escritores bíblicos falam sobre a beleza da santidade de Deus. É interessante essa questão estética na teologia, não é? Porque hoje em dia existe o culto da beleza, existe essa ideia, não é, do que é belo, e na Bíblia nada é mais belo do que a santidade de Deus. Porque nada traz aos olhos e ao coração humano uma percepção mais gloriosa do que a absoluta perfeição de Deus. O nosso mundo está cheio de imperfeições, cheio de pecados, mas Deus, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, 3 vezes santo, é admirado, exaltado, glorificado pelos anjos, arcanjos e querubins. E é por isso que eu concordo, né, com John Piper, de que a contemplação da glória de Deus, depois de tudo, nos faz experimentar uma verdadeira satisfação, uma verdadeira alegria, uma alegria que vai muito além das coisas deste mundo. Agora, esta alegria, ela só é possível porque nós somos santos em Cristo. Se nós buscássemos a santidade por nós mesmos, nós estaríamos ou sob o perigo do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, ou estaríamos desesperadamente sem qualquer perspectiva de santificação. Quanto a isso, meus irmãos, inclusive o livro do Dr. James Packer, ele fala, não é, que foi exatamente o ensino bíblico sobre a santificação que levou ele a não se desesperar, mas pelo contrário, compreender com maior clareza o que significa ser santo. E eu queria, meus irmãos, antes de seguir, compartilhar com vocês que quando eu conhecia Jesus aos 15 anos de idade, alguns livros que chegaram à minha mão falavam sobre esta vida vitoriosa, essa vida de santificação. Inclusive, chegou às minhas mãos um livro chamado Perfeição Cristã, de John Wesley. Ele defendia a tese de que você poderia alcançar a absoluta perfeição nesta vida, que você passaria por uma experiência de santificação e a partir daí você nunca mais ia pecar até a sua morte. E o perfeccionismo cristão se tornou algo que em alguns momentos surgiu na história da igreja. No século XIX, o perfeccionismo cristão ganhou uma versão bem radical com um pregador chamado Charles Finney. Ele defendia a tese, não é, de que a única forma de você ir para o céu é sendo perfeito, sem pecado. E ainda hoje nós vemos pessoas, não é, que quando pensam sobre santificação, pensam muito mais em termos de algumas
alguns referenciais, algumas normas, não é, que fazem com que a pessoa seja santa. E às vezes existem coisas grotescas, né, como recentemente eu vi o vídeo de uma senhora que diz que faz constantes viagens ao céu e ao inferno, e que ela lá no inferno ela viu, não é, essas gavetas com batons e outras coisas mais, né? Isso não é novidade, porque eu me lembro que há anos atrás tinha outras pessoas que também faziam essa viagem, supostamente. E eu não sei se as irmãs mais experientes se lembram, né, que as mulheres, moda é uma coisa engraçada, né? Tinha essa moda de umas espuminhas que as mulheres colocavam aqui, e se lembram disso daí, né? E eu um cabelo bem assim, né? E aí tinha pessoas que diz que viram essas espuminhas nas gavetas do inferno. Às vezes algumas pessoas até brincam, né, que do que adianta ter saia comprida se a língua também é. E meus irmãos, é uma questão tão séria, né, porque se por um lado nós temos pessoas que não estão preocupadas com santificação e acham que porque estão na época da graça não precisam mais pensar em obediência radical ao Senhor. Por outro lado, nós também vemos pessoas que dizem, não, nós somos santos, mas que reduzem a santificação a coisas tão superficiais e não compreendem o que é o ensino bíblico sobre este assunto. O fato é que se você tentar produzir santificação por suas próprias forças, nos seus próprios recursos humanos, ou você vai achar que conseguiu e vai se colocar acima dos outros, e muitas pessoas existem assim. Isso me faz lembrar de uma senhora que chegou numa loja e tinha um rapaz com esse... Acho que hoje não usa mais alargador, os meninos não usam mais alargador. Aí uma senhora chegou para o menino e disse, você sabia que com esse brinco você vai para o inferno? E é uma coisa tão triste a gente ver o cristianismo reduzido a isso. E eu tenho a sensação de que essas pessoas nunca chegaram a meditar ou refletir sobre quem é Cristo e o que Ele fez por nós e quem é o cristão na presença de Deus. E é por isso que eu queria incentivar vocês depois a lerem a carta aos Hebreus. Eu tive a oportunidade, pastor, de fazer um estudo sobre isso, né? E eu costumo dizer que depois de Romanos, né, Efésios, Gálatas, Apocalipse, Hebreus é algo excepcional. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Jesus é aquele que realizou toda a intenção do sacerdócio e do sacrifício quando Ele morreu na cruz, entregou a sua vida por nós. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, a mão onipotente de Deus rasgou aquele grosso véu para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus e podemos achegar com ousadia, sem medo, porque nós temos a mediação de Cristo, porque nós somos revestidos da justiça perfeita de Cristo e agora nós podemos estar diante do Pai. É por isso que ser cristão é mais do que frequentar a igreja, mais do que guardar certas normas e regras. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa seria a melhor tradução até. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de trazer essa ênfase para nós, porque talvez se você ficar somente na primeira mensagem, você pode ficar até um pouquinho triste, cabisbaixo, mas as boas notícias do Evangelho é que esse Deus santo, temível, fogo consumidor, que habita em luz inacessível, Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, não somente para pagar a nossa dívida, mas também imputar a nós,
colocar na nossa conta moral diante de Deus a justiça perfeita de Cristo. Não importa qual é o nível de santidade concreta você tem nesse momento, mas se você está em Cristo, você foi santificado, você foi separado, você foi salvo, você passou por uma experiência sobrenatural de ser removido das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, da morte para a vida. Porque se você está em Cristo, você está sentado com Ele nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades. Meus irmãos, me permita só compartilhar um pouco. Antes de conhecer o Evangelho, eu era um daqueles adolescentes rebeldes. Eu me vestia todo de preto, com a turma do meu bairro, nas festas. E sabe, depois de tudo eu descobri que eu fui protegido pelos meus olhos puxados. Porque surgiu a fama lá no bairro que eu lutava karatê. Se o pessoal soubesse que eu não sabia nada... Eu comecei a estudar filosofia oriental, do tipo tibetano. Comecei a fazer experiências místicas. E comecei a descobrir uma realidade que eu não pensava que existia. Coisas estavam acontecendo. Experiência de... Pelo menos essa era a minha percepção, de sair do corpo. E de ver coisas. E ver coisas se movendo ao meu redor. Na época eu não sabia que eu estava me envolvendo com o ocultismo. Mas eu sei que o meu coração estava pesado e angustiado. Eu estava dizendo, o que adianta? Depois que a gente voltava das festas, sabe aquele mal-estar e em casa, dizendo, qual é o sentido disso? Eu fazia as minhas meditações, tinha essas viagens astrais, essas coisas todas. Mas algumas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida. Na casa da minha tia, no apartamento, lá no centro de Curitiba, no 5º andar. Eu olhava lá para baixo e uma voz dizia, por que não? E eu me lembro que uma vez eu me aproximei da janela e comecei a fazer os primeiros movimentos para subir. Mas Deus não permitiu, eu me afastei, me joguei na cama, chorando. E no antigo Cefet, não sei os irmãos, mas a minha professora da antiga matéria de educação moral e cívica, os mais novos nem fazem ideia do que é, ela disse, quem quer ir para o acampamento, fim de semana? Adolescente de 15 anos, só que eu estranhei porque eles pediram para eu levar uma Bíblia, uma Bíblia. Aí eu fui falar com a minha tia, que era católica, a senhora tem uma Bíblia? Não era aquela Bíblia de mesa, mas também não era uma Bíblia pequena, era uma Bíblia branca, pesada. E foi quando eu cheguei lá no acampamento, né? Entrei no ônibus, cheguei lá, a gente desceu, eu descobri aquela coisa de crente. E, gente, como adolescente, eu via os crentes descendo pela rua, e eu dizia, esse povo é muito estranho. Sabe aquela sensação de gente meio fora da realidade, sei lá. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eles eram normais. Jogava bola, ping-pong, pegaram o secretário da missão e jogaram na lama, tudo normal. Crianças, não. E lá, é interessante que, pastor, eu não me lembro de nenhuma pregação, mas eu me lembro dos estudos bíblicos que a gente fazia debaixo das árvores. E daí a importância de você compartilhar a palavra. E veja bem, eu era praticante de meditação tibetana, só que eu queria ter opinião em tudo, e eu comecei a falar, eu acho isso, eu acho aquilo, adolescente de 15 anos.
Mas eu não me esqueço de 2 estudos. Por que Jesus morreu na cruz e o preço de seguir a Jesus. Agora, o que um japonês que pratica meditação oriental vai entender disso? Eu não vou entrar muito na parte mística, né, porque eu estou numa igreja reformada. O pessoal diz assim que reformado não diz Deus me disse, né? Diz, ocorreu-me. Mas o fato é que eu estava tão inquieto, perturbado, de noite eu peguei aquela Bíblia pesada da minha tia e fui andar pelo campo de futebol, cheguei lá do outro lado, me deitei, fiquei olhando para as estrelas. E de repente eu ouvi um urro, como se fosse um animal selvagem atrás de mim, muito forte, assustador. Eu peguei a Bíblia e saí correndo pelo meio do campo. Mas sabe quando você está correndo e parece que está em câmera lenta e que a coisa está chegando perto de você? E quando eu entrei no salão, todo mundo brincando e tudo mais, eu olhei lá para fora, não tinha nada, só escuridão. Mas foi essa experiência que Deus me usou para me conduzir à fé. É interessante que, quando o pessoal diz, quem quer? Eu fico, como assim? Mas o fato é que, eu me lembro que a pessoa que estava na frente disse, se você está sentindo alguma coisa diferente, venha para frente. Aí eu estou. Aí eu comecei a andar pelo corredor e tinha uma torcida dos 2 lados, sabe? Eu sabia, o japonês. Mas o fato é que Deus soberanamente agiu e depois da oração, depois do acampamento, voltei para Curitiba transformado. Eu me lembro que chegando na capital, sabe, feriado, a cidade meio deserta, o clima meio cinzento, papel voando pela rua, mas eu sentia que eu estava leve, eu estava andando leve. Só depois que eu fui entender que Jesus tinha entrado na minha vida, que eu era uma nova criatura, que eu tinha sido transformado pelo poder de Deus, que eu tinha sido liberto do poder das trevas. E o fato é que depois eu fui convidado para participar de estudos bíblicos pela ABS, mas antigos sabem. E ali começou a caminhada cristã. Agora, por que eu estou compartilhando tudo isso? Qual é a probabilidade de um descendente de japonês que faz meditação tibetana e fica com um grupo de adolescentes lá do bairro de chegar a uma verdadeira fé em Jesus? E para mim, eu tenho dito, não fui eu que fui atrás, foi Deus que me alcançou. E Ele abriu os meus olhos espirituais. Mas o fato é que, depois de algum tempo, a gente foi para um outro acampamento. E sabe, todo novo convertido passa por muitas lutas. E eu estava passando por isso. Sabe a luta da santificação? Quando você nasce de novo, você percebe que você não consegue obedecer a Deus, o quanto você gostaria de obedecer a Deus. E chegava um momento que eu disse, mas Deus, eu ficava tão angustiado. E eu fui conversar com a minha professora, me conduzia ao Cristo, professora Esther. E ela me chamou de Jorginho. Jorginho, vamos orar. Assim, debaixo da árvore, num tronco lá, a gente foi orar. E foi do agrado do Senhor manifestar a sua presença de uma forma tão especial, como um bálsamo, como uma restauração. E eu não quero ir muito longe, não é? Mas a partir dali, a sensação que eu tinha é que o próprio Senhor estava ali mesmo. Que não era uma projeção psicológica, não era uma manipulação de alguém dizer, eu vejo um homem de branco aqui. Mas era a presença do Senhor. E depois de todos esses anos, isso é algo tão forte. Porque nós devemos lembrar que Jesus ressuscitou,
Jesus está vivo, Ele está presente, é Ele que opera. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que para mim, essa expressão santos em Cristo é uma coisa tão significativa. Porque depois eu comecei a ser exposto a algumas literaturas sobre santificação, e chegou às minhas mãos este livro do Charles Finney. Tudo se resume no amor. Mas a tese dele é de que você, ainda que você chame Deus de Pai, se você tiver um pecado não confessado na sua vida, você vai para o inferno. Tudo se resume no amor. E eu me lembro que já no seminário eu entrei numa crise de fé. Porque se isso é verdade, quem vai para o céu? Qual é a pessoa que hoje, em sã consciência, pode dizer que é perfeito? Não somente nas ações, mas nos pensamentos, nas atitudes, ações e omissões. Eu me lembro que chegou um momento que eu pensei que o chão ia se abrir e eu seria engolido pelas chamas do inferno. Convertido, salvo, seminarista, mas foi do agrado de Deus me dar essa experiência. E quando eu já estava no meu limiar, eu estava numa casa missionária no sertão. Sabe aquelas casas bem simples, que não tem porta, só tem um pano, né? Fechando a porta. Estava no escuro, olhando para o pano na minha frente. E aí eu devo dizer que Deus falou comigo. A voz que veio, não sei como, mas o meu coração, a voz que disse: meu filho, eu sou o teu pai. E naquele momento veio à minha mente, é uma coisa tão vívida: Cristo morreu por mim, Ele pagou pelos meus pecados, eu sou salvo, Deus me ama, Deus me ama. E eu me lembro que eu tive vontade de sair pulando por cima das casas, gritando para todo mundo: Deus me ama. E depois daquele momento eu virei calvinista. Não, isso é outra coisa, mais ou menos. Mas, por que eu estou compartilhando tudo isso, gente? Porque ser cristão é uma experiência pessoal com Cristo. Não é simplesmente você acreditar em dogmas, ainda que seja importante. Não é ter a sua membresia numa igreja, ainda que seja importante. Não é você fazer ou não fazer certas coisas, ainda que seja importante. A questão mais importante é saber se você está em Cristo. Se você nasceu de novo. Se você é habitado por Cristo. Se você foi redimido. Essa é a questão mais importante. Por isso que eu me lembro, que um dos primeiros livros da Bíblia que eu li foi Colossenses. Naquele Novo Testamento dos Gideões, cinza. E eu me lembro que eu estava lendo o primeiro capítulo de Colossenses, eu estava dizendo: o que é isso? Sabe, parece uma coisa tão misteriosa. Não é? E demorou anos e anos para eu compreender alguma coisa, e ainda assim eu sei que eu não tive plena percepção. Mas eu gostaria, meus irmãos, eu usei o texto de Hebreus, mas eu gostaria de caminhar com vocês brevemente, sobre algumas percepções na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Em primeiro lugar, gente, a nossa fé é em Jesus. Em segundo, um verdadeiro amor para com todos os santos. Terceiro, a esperança da glória. Isso produz uma verdadeira transformação. Paulo ora, capítulo 1, versículo 9, para que nós possamos compreender essas coisas, especialmente conhecer a vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual,
Para quê? Para que possamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vocês idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Gente, só isso daqui já é muita coisa, mas aí fica claro que viver de modo digno do Senhor significa uma experiência transformadora no conhecimento de Deus. Nós somos libertos do império das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E aqui está a questão. Ser cristão é ter sido transportado, é ter sido removido das trevas para a luz. Ser cristão significa que agora você está no reino de Deus, o reino do Filho do amor de Deus. Agora, por que isso é tão importante para nós? Porque não existe meia conversão. Ou você é ou não é. Ou está morto ou está vivo. O livrinho de J.C. Ryle, Vivo ou Morto? Ou você está debaixo do poder das trevas, ou você faz parte do reino do Filho do seu amor. Não existe outra questão. De vez em quando a gente ouve falar dos amigos do Evangelho, você já viu? Os amigos do Evangelho? Os amigos do Evangelho estão tão longe do Evangelho quanto qualquer outro pecador. E a única coisa que vai trazê-los para o reino de Deus é a salvação pela fé em Jesus. É por isso que em Cristo nós temos redenção. A verdadeira santificação, ela não começa com uma demonstração para Deus da nossa capacidade de fazer a vontade dEle, mas começa com o fato de que nós somos redimidos pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Que Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. O Filho que existia com o Pai desde antes da fundação do mundo, através de quem todas as coisas foram criadas, este é aquele que se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço da nossa redenção. Nele nós temos o perdão dos pecados, a remissão. Por isso que é importante nós enfatizarmos a santidade de Deus, porque somente através da redenção nós podemos ter efetivamente o perdão dos pecados. E aqui está então, gente, uma oportunidade de meditar mais sobre a glória de Cristo. Primeiro, Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver a Deus? Deus é invisível. Deus habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o apóstolo João diz: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olhe para Cristo e você vai ver o Deus invisível. Você vai ver que Cristo é o cabeça de toda a criação. Porque foi através de Cristo que o universo foi criado. De vez em quando estou lá em casa e eu gosto de erguer a cabeça e olhar para o céu. Esses dias eu estava no interior, num sítio, e lá tinha pouca energia. Você sabe, né, que o céu do interior é muito mais bonito do que o céu da cidade. E sabe, de vez em quando eu entro no modo nerd. Sabe o que é? Gente, as estrelas que eu estou vendo são uma parcela muito pequena da Via Láctea. A primeira estrela depois do Sol, Alpha Centauri, está somente 4 anos-luz daqui, que seria basicamente 4 anos a 300 mil km por segundo viajando para chegar perto da primeira estrela. Mas se você quisesse viajar pela Via Láctea, você teria que ter uma nave espacial e existir por 100 mil anos, a 300 mil km por segundo, para atravessar a Via Láctea. Mas se você quisesse chegar nas outras galáxias, aí seria 1 milhão, 10 milhões de anos. E os cientistas dizem que existem dezenas de bilhões de galáxias, cada uma delas com dezenas de bilhões de estrelas. Aí nós temos um sentido mais profundo. Quando contemplo os teus céus,
a lua e a estrela que tu criastes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para o que visites. Nós nos sentimos tão pequenos diante da grandeza de Deus. Mas ainda assim o texto diz, no entanto, fizeste um pouco menor do que anjos, de honra e de glória o coroaste. Por isso eu quero dizer para vocês que não meça a sua dignidade pelo seu tamanho físico, mas pelo amor que Deus tem por você. Ele é o cabeça da criação. Tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A última estrela da última galáxia existe por causa do Filho de Deus, o Verbo de Deus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Não somente as coisas que nós vemos, mas aquelas que nós não vemos. Sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Sabe, está havendo um movimento aí agora sobre OVNIs, né? Está vendo isso daí? O pessoal está falando muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acredito que nós não estamos sozinhos. Mas eu não acredito que são seres verdes com aqueles olhos amendoados olhando para você. Eu acredito que esse universo ele está habitado por milhares e milhões de seres espirituais. Muitos deles são anjos bons, alguns deles se rebelaram, se transformaram em demônios. E eles estão agindo. Antes da rebelião, Cristo criou todos os seres angelicais. Milhares e milhões de milhões. É por isso que quando ele morreu na cruz, ressuscitou, ele recebeu autoridade sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo foi criado por meio dele. E para ele, tudo existe para ele. Ele é antes de todas as coisas. Jesus não começou a existir há mais de 2000 anos atrás. Ele já existia com o Pai desde toda a eternidade. Existe algo que eu medito com os alunos sobre a história antes da história. Que diversas coisas aconteceram antes da fundação do mundo. Antes surgiu o primeiro átomo, a primeira estrela. Muita coisa já estava acontecendo. E uma delas é de que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo já havia decidido se entregar por nós quando nada existia ainda. Nele tudo subsiste. Modo nerd de novo. Você está sentado aí, tudo parece muito sólido. Mas toda matéria é basicamente energia em equilíbrio. Até agora os cientistas estão tentando entender como é que a energia se equilibra. Nós podemos falar sobre forças gravitacionais, forças atômicas e essas coisas todas, não é? Mas em última instância, o que mantém a matéria em equilíbrio é o poder de Deus, o Criador, e do seu Filho, porque nele tudo subsiste. Ele é o Senhor da criação. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Igreja não é clube religioso, não deve ser. Igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é formada por todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Só existe uma igreja, e o cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o Senhor, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A plenitude de Deus está em Cristo, por isso Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Nós estávamos em inimizade com Deus, por causa dos nossos pecados. Mas Cristo aceitou morrer na cruz, e Ele nos reconciliou com Ele. E o propósito é nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis
irrepreensíveis. Há um sentido muito verdadeiro que santificação é uma obra de Cristo. Agora nós precisamos permanecer firmes, não podemos deixar da esperança do Evangelho. O apóstolo Paulo, por isso, ele fala sobre a alegria do ministério, o sofrimento por vós, preenche que resta as aflições de Cristo a favor do corpo que é a igreja. Porque, gente, o mistério que estava oculto dos séculos e gerações agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E aqui está a questão toda, santos em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É o fato de Cristo habitar em nós, que é a garantia de que nós vamos estar na presença do Senhor por toda a eternidade. É por isso que Cristo é a nossa mensagem, é a nossa pregação, é o nosso ensino, deve ser o nosso alvo de ensinar Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ora para que as pessoas possam compreender as riquezas dos tesouros de Cristo. O apóstolo Paulo, ele quer que nós tenhamos a forte convicção do entendimento, para que nós possamos entender o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, eu gosto de estudar um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, eu sou muito curioso. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é: não existe filósofo, não existe cientista, não existe pensador que seja mais sábio que Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não sei quantos de vocês aqui já estudaram um pouquinho de história da filosofia. História da filosofia é assim: alguns filósofos pensaram isso, aí outros vieram e disseram, não é isso, é isso aqui. Depois os outros vieram, não é isso, é isso aqui. E um foi apagando o que o outro disse. E finalmente, de tudo é relativo, não existe verdade. Mas a sabedoria que nós temos em Cristo é a sabedoria eterna, verdadeira, perfeita, absoluta, porque Ele é o Logos, Ele é a palavra de Deus, é a perfeita sabedoria de Deus. Você quer ser uma pessoa sábia? Esteja em Cristo. Por isso que ele diz, como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Santidade em Cristo significa, primeiro, ter recebido o Senhor em nossas vidas. E receber o Senhor não é só aceitar ir para a igreja, é receber o Senhor em nossas vidas. Jesus diz, viremos para Ele e nele faremos morada. Em segundo lugar, é andar na dependência dEle, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É por isso que a santidade em Cristo não é algo que nós fazemos para Jesus ver, mas é aquilo que Ele faz em nós e através de nós. E é por isso que andar nele significa constante dependência na presença do Senhor. Por isso que é tão importante que nós sejamos com as nossas raízes fincadas e nós sejamos edificados e confirmados na fé, para que nós possamos crescer em ações de graça. E aqui está o perigo de nós não levarmos a sério o que significa ser santos em Cristo. Porque há pessoas que vão vir e vão querer enganar você com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aqui está o problema quando a gente pensa sobre legalismo. É de que o legalista, ele traz uma mensagem que não é Cristo. É uma mensagem humana, é aquilo que os homens fazem. Muitas vezes vem com uma roupagem de suposta sabedoria, sabe? Vem com uma roupagem de algo superior, de algo para os iniciados, mas em última instância é uma rejeição de Cristo, porque toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Nele nós estamos aperfeiçoados. Se você quer crescer e amadurecer na presença do Senhor, é em Cristo. É na presença dEle, é na dependência dEle. Eu creio que uma das maiores perdas que nós vemos hoje no cristianismo é porque nós pensamos no cristianismo mais sobre teologia em que nós cremos e ações que nós praticamos. Duas coisas são importantes, mas nada pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Cristo.
E você percebe que isto é algo tão delicado, tão sutil, que se você não buscar intensamente na presença do Senhor, isso vai se perder. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o problema de pessoas que colocam a sua confiança em cerimônias, como por exemplo a circuncisão. Olha, tem muitos movimentos heréticos, mas até agora eu não vi nenhuma igreja propondo a restauração da circuncisão. Eu não sei porquê, não é? Mas, de qualquer forma, naquela época, a pessoa, se você não for circuncidado, você não vai entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo disse, o mais importante é a circuncisão de Cristo. É quando o seu coração, ele é transformado, ele é operado, quando o seu coração de pedra é removido e é colocado o coração de carne. Essa é a circuncisão de Cristo. Nós fomos sepultados com ele e ressuscitamos. E vivemos agora como ressurretos dentre os mortos. Por isso que santos em Cristo significa a identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Dr. Shedd, muitos anos, a tese de doutorado dele, a solidariedade da raça. Ele diz que nós precisamos entender que tudo aquilo que Cristo fez por nós, agora se aplica à nossa realidade. Quando Jesus estava na cruz, entregando a sua vida, nós estávamos ali crucificados com Ele. Quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E como Jesus foi assunto aos céus, nós também fomos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso significa estar em Cristo. É por isso que John Owen disse que nós precisamos nos tornar quem nós somos. Nós precisamos reconhecer a realidade do que significa ser cristão. Portanto, não deixe que ninguém fique julgando você por cerimônias, por iniciações, por práticas humanas. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele triunfou nos principados e potestades e nos deu vida. Não deixe que ninguém julgue você por causa de comida e bebida. Eu não estou falando de dieta, tá? Essa é outra coisa. Esses dias eu estava na rua e encontrei um pastor que eu não via há muito tempo. A primeira coisa que ele disse, você está gordo, né? Aí eu pensei assim, não é uma coisa que a gente deve dizer para as pessoas, especialmente depois de não ter visto durante muito tempo, mas na verdade, a questão toda, eu morei em Salvador, né? A irmã da Bahia, está aí? Lá a questão toda era o acarajé. Mas sabe uma coisa, gente? Eu estava no restaurante Iemanjá, com toda a decoração típica, com os pastores. Qual era a probabilidade que aquela comida tinha sido dedicada? Não sei. Mas era Iemanjá. O que a gente fez? Senhor, abençoa, santifica, amém. Gente, que peixada maravilhosa. Festas, luas novas. O pessoal agora quer restaurar as festas. Tocar o shofar, o Pentecoste, tabernáculos, outras coisas mais. Gente, Cristo é o cumprimento de tudo isso. Você não precisa fazer mais. Você não precisa colocar estola, você não precisa colocar kippá. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Gente, não estamos mais nas sombras, estamos na realidade. Porém, o corpo é de Cristo. Por isso, não deixe que ninguém se faça árbitro. Sabe, tem pessoas que querem fiscalizar você, querem julgar você. Eu não vou entrar em questões controversas, né, como o dia do Senhor, eu entendo que há um sentido histórico em relação a isso. Mas eu soube que há algumas pessoas que hoje estão fiscalizando se no domingo você está fazendo coisas que você não devia fazer.
Agora, o que eu acho interessante é que as mesmas pessoas que dizem, eu vi você no domingo fazendo isso, são as mesmas pessoas que dizem, no sábado tudo pode, só no domingo não pode. Posso dizer algo para vocês? Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, Deus não quer de você um dia, Ele quer todos os dias, todos os momentos. O legalista é aquele que separa tempos e épocas. O cristão nascido de novo é aquele que dedica a sua vida toda ao Senhor. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo são do Senhor. Há pessoas que também são bem místicas, não é? Eu tive uma revelação. O anjo falou comigo. Deus mandou dizer. Gente, hoje em dia Deus está falando muito, né? Eis que vejo na tua mão uma chave. Eis que vejo uma mala. E o homem de branco. Eis que vejo um homem de branco. Ele está na porta. Ele está no meio. Ele está aqui. Isso dá uma sensação de uma espiritualidade maior, mais profunda. Mas isso é criancice. Porque não compreende que Cristo fez uma obra perfeita. Essas pessoas não retêm a cabeça. Elas não estão em Cristo. Elas não estão submissas a Cristo. Criaram religiões para si. Por isso, não fique mais obcecado por essa questão. Não toque nisso, não manuseias aquilo outro, preceitos e doutrinas dos homens. Sabe, teve uma época, não sei se você já viu, né, que algumas mulheres começaram a cortar o cabelo e tudo mais, e fazer voto. Você pode fazer, a Bíblia diz que pode fazer. Mas não imponha isso para ninguém. Com efeito, isso tem aparência de sabedoria, mas não tem nenhum poder contra o pecado. Somente Cristo é aquele que nos faz viver em novidade de vida. Nós ressuscitamos com Ele e nós vamos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O problema do legalismo é que é uma coisa aqui da terra. Mas aquele que realmente conhece a Cristo está pensando nas coisas do alto, está pensando no trono de Deus, está pensando na eternidade, está pensando nas verdades do Evangelho. Nós já morremos, nós estamos ocultos em Cristo, Ele é a nossa vida, estamos aguardando a sua manifestação em glória. Por isso que aquele que é santo em Cristo vai buscar a verdadeira santificação. E se Deus quiser, amanhã a gente vai trabalhar mais. Mas eu gostaria de dizer isso, que ser santo em Cristo, em primeiro lugar, é uma posição. Se você realmente foi unido a Cristo, tudo aquilo que Cristo fez, redenção, pagou pelos nossos pecados, propiciação, derrubou os obstáculos para que tenhamos acesso à presença de Deus. A adoção, agora somos filhos de Deus e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Justificação, porque agora nós somos declarados justos, não por aquilo que fazemos, mas pela obra perfeita de Cristo, porque nós cremos em Cristo. Vitória, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que santificação em Cristo é muito mais do que religiosidade, normas e regras. É uma nova vida em Cristo Jesus. E é viver essa realidade dia após dia. Por isso, meus irmãos, que nós possamos andar com Cristo, caminhar na sua dependência, experimentar mais do Senhor, porque está chegando o dia em que nós vamos vê-lo face a face. E quando isso acontecer, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena.
E depois nós vamos dizer, não eu, mas Cristo comigo. E depois nós vamos reconhecer que a verdadeira santificação foi muito mais um relacionamento pessoal com o Senhor do que legalismo, misticismos, normas e regras. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. Ele está presente. Eu sei que às vezes quando a gente tem uma reunião pequena, a gente diz assim, Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Deus está dizendo uma coisa para vocês, se você está sozinho, Cristo está com você, porque você é templo do Espírito Santo. Se for 2 ou 3, também está. Se for mais, também está. Porque depois de tudo, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, você é um templo ambulante por onde você andar. Não existe sagrado e secular, porque tudo é sagrado. Tem pessoas que, o meu trabalho secular, não tem esse trabalho secular, porque vocês estão servindo a Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, e por Ele nós agradecemos ao Pai. Vamos orar nesse momento.